Muito bom dia aos participantes da África, principalmente aos de Malawi, Moçambique e Zâmbia. Eu me encontro em Vietnã, que se encontra na área de Ásia-Pacífico. Sejam bem-vindos ao webinar Reforçando a Proteção Social, combatendo os desafios à construção de capacidades para atores locais. No 2016, a Organização Internacional do Trabalho e Irish Aid lançou uma parceria para apoiar a Zâmbia, Malawi, Moçambique, Vietnã e Tanzânia nas áreas de crescimento inclusivo, proteção social e trabalho. O programa de parceria Irish Aid, Organização Internacional do Trabalho 2023-2025, se foca na expansão de sistemas de proteção social nesses países. Essa série de webinars vai facilitar o diálogo e a troca de conhecimento, se concentrando na implementação nacional e local de proteção social global, das políticas, a pesquisa e a construção de capacidades, promovendo a proteção social. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse webinar. Meu nome é Dat Nguyen. Eu sou da Organização Internacional do Trabalho de Vietnã. Eu vou ser o seu moderador hoje. Eu gostaria de informar primeiramente sobre os objetivos desse webinar, que é mostrar os exemplos práticos de como a construção de capacidades por meio das iniciativas Transform e outras tem aumentado, tem melhorado os sistemas de proteção social, tanto em níveis nacionais e subnacionais, em Malawi, Moçambique e Zâmbia. Os exemplos serão apresentados para colocar em destaque as mudanças positivas no bem-estar dos indivíduos e das comunidades, feito possível por meio da construção de capacidades. Informações essenciais para compartilhar aqui. Primeiro, essa sessão vai estar sendo gravada e vai ser disponibilizada no nosso website e enviada aos registrados depois da sessão junto com essa apresentação. Segundo, todos podem usar os subtítulos automáticos no botão de Zoom. Por favor, usem a caixa do chat para se apresentar, fazer comentários ou compartilhar links interessantes. Mas, por favor, no momento de fazer perguntas, utilizem a função de Q e A. Podem colocar aí qual vai ser o palestrante para qual está dirigida a pergunta. Temos interpretação disponível em inglês, francês, português e vietnamita, assim como língua de sinais. Os intérpretes de língua de sinais vão estar sempre disponíveis na vista. Vamos ver a agenda primeiramente. Depois da minha introdução, vamos ver uma apresentação de uma vista panorâmica da iniciativa Transform. Depois, vamos ver como a Transform foi usado de maneira prática, com um exemplo prático de como se transforma a proteção social, no sistema de proteção social de Zâmbia. E depois vamos ter uma palestra sobre a institucionalização de o pacote de treinamento de Transform no Malawi. E depois vamos ter 30 minutos para perguntas e respostas após o encerramento de 5 minutos. Então, é o meu prazer apresentar aos palestrantes de hoje Félix Mwenge, que é gestor de Transform e de conhecimento da Organização Internacional do Trabalho.
Hum, Tebuco Cabuya, que é diretora do Colégio para o Desenvolvimento de Comunidades de Magomero, e Malumbo, Magomero. Vou fazer a primeira apresentação. Vou convidar o meu colega Félix a fazer a primeira apresentação de Transform. Muito obrigado, Dat, por essa apresentação tão boa. Agradeço muito a todos os ouvintes. Podem me ouvir bem? Dat, você está me ouvindo? Te ouvimos sim. Vamos passar então para a primeira slide. Meu nome é Félix Muenge, sou coordenador de Transform África, da parte da Organização Internacional do Trabalho. Eu sou responsável pelas atividades diárias na região da África, mas também em colaboração com os colegas na região MENA. Eu vou oferecer, então, uma visão geral do que é que trata Transform e depois vou falar dos pontos principais e as atividades chaves que estão acontecendo em Zâmbia e Malawi como exemplos. Logo, vou oferecer uma visão geral do futuro de Transform. Por exemplo, o que estamos tentando fazer, qual é o plano do futuro para aumentar o impacto de Transform. Então, a visão geral é, é uma iniciativa de liderança e aprendizado transformativo por meio da construção e gestão de bases de proteção social por pedido da União Africana. A, o início foi no sul da África, em 2016. Todas as atividades de coordenação têm estado na Zâmbia, na região do sul da África. Em 2021, foi expandida para a região da Árabe. Continua se expandindo, continua crescendo. A missão inicial é promover pensamento crítico e desenvolver capacidades no nível nacional e subnacional para melhorar a efetividade, o desenho dos sistemas de proteção. Por que Transform? Porque as instituições africanas e árabes deveriam usar Transform como uma ferramenta para construir conhecimento. Transform já tem feito bastante, construir pontes para as brechas entre a teoria e a implementação. A perspectiva é passar a teoria à implementação. Isso começa no reconhecimento do conhecimento local. Também é baseado em soluções. Não é questão de treinar academicamente ou planos para seguir o contexto. É o que marca as soluções que os participantes podem propor. A ideia é empoderar quem aprende para gerir as complexidades dos seus próprios sistemas de proteção social. Se convida a que os participantes pensem e desenvolvam soluções para cada contexto. Rapidamente, vamos passar por algumas das características chave de Transform, como a orientação regional. Tem uma orientação regional que foi desenvolvido por africanos. É desenvolvido sobre problemas locais, procurando soluções locais.
Transform se foca na liderança regional e a experiência técnica. O programa tem a sua própria rede de mentorias e um pool de expertos para poder acompanhar o treinamento. Também temos uma perspectiva pedagógica única de transformação. O foco do treinamento é criar líderes que podem voltar e transformar os seus ambientes. A currícula é modular, que é adaptável a diferentes contextos, que é acessível para todos com um bem público. O material de treinamento, os recursos são acessíveis para o bem público. Também se oferece guia para os profissionais que já se encontram na administração e em diferentes programas. E a última característica-chave é que Transform é organizado como grupo de conselharia, que são profissionais, consultores de diferentes contextos que podem oferecer mais contexto e informações aos participantes. Rapidamente, vou falar da perspectiva pedagógica. Transform é baseada na ação, numa base de ensino. Os treinamentos não são sessões de uma pessoa com um PowerPoint, com uma apresentação. É um treinamento por experiência. Os treinadores e os participantes fazem jogos, fazem muitas atividades interativas centradas nos problemas da vida do dia a dia dos profissionais que participam. Se leva os participantes por um caminho de liderança para gerar mudanças no contexto. Essa perspectiva tem o único que é Transform, essa unicidade, e parte dos impactos que vamos ver hoje. Em termos de como se oferece, é em 3 modalidades diferentes. Está o pacote Full Introductory, que é em blocos de proteção social. Temos um módulo distrito, que que é para objetivo subnacional. Também temos o e-Transform, que esse é um aspecto de Transform que utilizamos muito durante o Covid-19. E temos o que chamamos os módulos indiretos, que são treinamentos pequenos de 2, 3 dias, para construir sobre o pacote de introdução. Então, isolamos os blocos de Social Protection para abrangê-los de maneira individual. Os diversos níveis disso. Na perspectiva, recomendamos os governos e organizações que administrem o módulo introdutor para contexto. Quando as pessoas não têm muito claro quais são as políticas de proteção social, e as pessoas duvidam se é um direito ou não, então construímos essas bases durante o pacote introdutório. E logo, para solidificar o conhecimento, o entendimento e começar a coordenação do futuro de políticas de proteção social em diferentes países. Alguns dos números. Durante 2016, quando a iniciativa foi lançada, temos a região da África. Temos 3 coortes: a coorte inglesa, a coorte francesa, principalmente na África do Oeste, e a coorte lusófona, que é dos países de fala portuguesa. E quando os módulos são feitos em inglês, são traduzidos aos outros idiomas para fácil administração.
Falei já que temos também a região MENA, que estamos procurando transformar outras regiões como a Ásia. Em termos de números, bastante tem sido feito. Temos treinado mais de 3.000 profissionais de proteção social, traduzido em mais de 120 treinamentos em pessoa. Também está mudando para diferentes países para que os governos e organizações adoptem essas regras. Fizemos 3 treinamentos nacionais em Malawi, Quênia e Zâmbia, para que os governos transformem e adoptem para construir capacidade nesses países. Estamos vendo um dos casos. Também há muito potencial. Só fizemos alguns países. África tem mais países do que temos, temos abrangido. Então, achamos que podemos só continuar avançando com a abrangência, cobrir mais países. O futuro de Transform, vamos falar agora, então. E como vai ver o futuro? A chave é a institucionalização. Para ser honesto, isso esteve sempre lá, sempre foi parte. Quando construímos os módulos e fizemos as coortes iniciais, a ideia era transformar e avançar muito mais para conseguir abranger também a região de MENA para continuar promovendo a construção de fluxos de proteção social. Até agora, Transform tem provado que, a- que se melhoram as políticas de proteção social por meio dessas bases, dessas políticas, tanto no nível nacional como subnacional. Isso é provado em diferentes países da região subsaariana. Apoia também os serviços para conseguir melhor acesso para muitos grupos pobres e marginalizados. Confiamos, nos baseamos nos nossos próprios treinadores mestres. Eles se transformam em expertos da transformação social, da proteção social, nos quais os governos podem se apoiar para desenvolver melhores políticas. E também temos muitas pessoas que nos apoiam, que puxam para que os governos investam mais em proteção social, puxam para que os governos institucionalizem os padrões internacionais de proteção social. Nos baseando nisso, Transform só pode continuar crescendo e pode crescer desde que já tem feito. Então, pensamos qual deveria ser o enfoque e como puxamos ainda mais para frente. Isso é desde o nível global e do nível nacional. No nível global e regional, temos que nos focar no papel da coordenação das instituições globais e regionais. A África do Oeste começa o Banco do Desenvolvimento Africano, e a maioria dessas organizações tem obrigações de proteção social. Então, a ideia é que essas instituições continuem transformando e adoptem políticas para construir capacidade de proteção social. Também potenciar organizações que mobilizem a mudança. A Organização Internacional do Trabalho tem, por meio do secretário, criado diferentes oportunidades
e vemos como as oportunidades crescem, como as pessoas podem fazer mais instituições podem fazer parte. No nível nacional, a ideia é que, no lugar de ter um processo puxado pela OIT, procuramos que os governos adoptem as ferramentas. Por exemplo, vemos um desses casos no Malawi, onde as propostas se adoptaram em políticas de proteção social. Essa é a melhor maneira de apoiar a iniciativa e as ferramentas que tem. Eu, após disso, eu gostaria de passar novamente a palavra para Dat e falar que o futuro de Transform é brilhante, tanto para a África como para a região MENA. Há muito mais para crescer. Muito obrigado. Muito obrigado, Félix, pela apresentação tão interessante, que é uma iniciativa que constrói capacidades. Você apresentou a perspectiva e a modalidade as modalidades de Transform. E alguns números na África e na região MENA. E como institucionalizá-lo. Estou muito impressionado que 75% dos participantes reportaram melhorias. Os participantes, se vocês têm perguntas, por favor, coloquem na caixa de Q e A. Por favor, coloquem seu nome e organização. E, se a sua pergunta é dirigida para um palestrante, coloque, por favor. Vamos passar, então, para a segunda apresentação, a Tebu Rocabuya. A palavra é sua. Meu nome é Tebu Kabuya, sou, trabalho no Ministério de Desenvolvimento de Comunicações e Serviços Sociais. Hoje vou compartilhar um exemplo prático sobre a construção da proteção social em Zâmbia. Vamos analisar o que é Transform, como começou, como foi treinado. Quais são os componentes chaves que a abordagem foi adotada depois da capacitação sobre Transform, também os resultados e as áreas de influência de Transform, os desafios e também uma história de mudança. Próximo slide. Félix falou sobre o que é Transform, que é um programa de capacitação e liderança suportado pela OIT como pacote de treinamento para a capacitação. Então, aprimora as capacidades e o conhecimento sobre proteção social. O treinamento de Transform foi utilizado para suportar a implementação de Single Window System em Café. Temos 47 distritos de 116 distritos na Zâmbia que estão implementando. Isso deu a gente a possibilidade de criar blocos para os sistemas de proteção social, focados na importância da coordenação. Então, falamos sobre
Os componentes principais, esses são os componentes básicos. Vamos analisar o quadro legal, as leis, as políticas que temos como país, também nível regional e internacional, também a seleção e identificação, o que influencia as políticas, o espaço fiscal, o desenho e implementação. Também a administração na entrega de serviços sociais, também a coordenação, sistemas de gestão de informação, a coordenação para compreender a coordenação vertical, horizontal, também a política, os programas de implementação, o sistema financeiro de financiamento, cada implementação de sistemas de informação, que está relacionado com os serviços sociais. A gestão financeira, por exemplo, a mobilização de recursos em nível de distrito e o orçamento nacional. Qual é o componente relacionado com a proteção social? Também monitoramento, avaliação e governança. Então, esses são os componentes básicos que temos observado no treinamento de Transform. Então, vou falar sobre o contexto, como começamos. Tivemos a reunião em 2018 com os distritos representantes que implementariam a iniciativa. Transform foi o primeiro passo para introduzir a iniciativa Single Windows Initiative em cada distrito. E tivemos o treinamento de Transform em 2018, recebemos o treinamento e há 47 treinamentos que foram feitos para mais de 1.000 praticantes da proteção social. E também tivemos um treinamento de implementação do SWI. Quem recebeu o treinamento em distintos distritos, no nosso distrito em particular, tivemos 30 partes interessadas de 10 ONGs, de departamentos de governo e uma organização. Como mencionei, Transform foi o primeiro passo para a implementação da Single Window Initiative. Pode ser definido como um serviço integrado, na forma de pontos focais para beneficiários de programas de proteção social. O objetivo é aprimorar a coordenação e o serviço de proteção social, utilizando os pontos de entrada. Transform, portanto, importante no contexto da iniciativa SWI para proporcionar proteção social de maneira descentralizada. Os sistemas de proteção social são muito complexos e requerem conhecimento, capacidades especializadas em distintos níveis. Próximo slide. Então, é importante mencionar que não tínhamos um guia de implementação, então era importante estabelecer como
seria possível manter a coordenação para prestar os serviços. Então, depois de receber o treinamento de capacitação de Transform, foram implementados distintos processos. Tivemos que observar o mapeamento de partes interessadas, todos os fornecedores de serviços de proteção social para conhecer quem proporciona quais serviços, entre outras coisas. Também o engajamento das partes interessadas. Quando analisarmos a coordenação, é muito importante implementar de maneira conjunta. Então, temos que criar plataformas de engajamento. Então, criamos um comitê de proteção social, temos reuniões a cada 3 meses para garantir que os serviços de proteção sejam implementados de maneira conjunta. Também sistema coordenação relacionado com os relatórios e também os pontos de entrada únicos em nível das comunidades para levar os serviços perto das comunidades, dos beneficiários, para que saibam como podem acessar os serviços de maneira coordenada. Também gestão de casos, analisamos o processo, se os serviços são proporcionados, são avaliados os serviços e também aprimorar o encaminhamento. Também capacitação dos pontos de entrada em nível da comunidade e também a sensibilização da comunidade para que todo mundo na comunidade conheça os serviços de proteção que são oferecidos. Então, depois do treinamento de Transform, foi possível desenvolver essa abordagem para garantir a implementação da iniciativa de ponto de entrada único de maneira coordenada. Então, vou compartilhar os resultados da influência de Transform na prestação de serviços de proteção social. Antes do treinamento, a maioria dos fornecedores não compreendiam bem a proteção social, mas após o treinamento temos uma compreensão compartilhada da proteção em nível do distrito e da comunidade. Todo mundo sabe o que significa. Também um aprimoramento na coordenação. Então, o treinamento mudou a perspectiva dos funcionários que trabalhavam de maneira isolada e trabalham de maneira coordenada, desenvolvendo redes no espaço de proteção social. A prestação de serviços, antes de treinamento era difícil fornecer serviços de maneira coordenada, mas agora é muito simples conhecer quais serviços são necessários, fazemos encaminhamentos e isso é feito de maneira muito coordenada. No tocante à mobilização de recursos, agora é uma tarefa mais simples, com, e temos o apoio do governo, por exemplo, e recebemos sugestões das empresas locais que proporcionam suporte. Também, quando nós fizemos o mapeamento de fornecedores, identificamos que não existiam serviços nas áreas rurais. Mas agora é mais simples fazer sugestões, identificamos onde os serviços não são proporcionados. Também aprimoramos o conhecimento sobre a proteção social, criando uma demanda desses serviços.
trabalhamos com distintas partes interessadas, estamos em reuniões comunitárias, rádios, para gerar essa conscientização. Também o aprimoramento de parcerias privadas públicas para suportar os esforços do governo. E foi possível também criar soluções locais, identificar soluções criativas, personalizadas para o contexto específico. Também compartilhamos conhecimento em nível de distrito, subdistrito, os funcionários treinados tiveram a possibilidade de treinar 400 voluntários da comunidade e novos funcionários no distrito. Isso aprimorou a a capacitação dessas pessoas. Também o aprimoramento das soft skills, que permitiu que os funcionários pudessem aprimorar as suas capacidades organizacionais e também o trabalho em equipe. Também identificamos alguns desafios, por exemplo, em nível subdistrito, não tínhamos pacotes de treinamento de Transform, portanto, é importante a capacitação em nível de subdistrito. Temos voluntários que podem trabalhar em nível de subdistrito. Infraestrutura é limitada a nível de distrito, é possível observar que às vezes os fornecedores não têm espaços, não tem muita rotação de pessoal. Os funcionários que trabalham do distrito são transferidos e, portanto, temos que começar o treinamento mais uma vez. Também a mudança de membresia em nível da comunidade que não fica ali de maneira permanente, o treinamento tem que ser feito de novo. Eu quero compartilhar uma história de mudança para observar como a capacitação gera mudanças em nível da comunidade. Temos essa beneficiária, Emília Piri, que recebeu assistência através da iniciativa Single Windows Initiative, e ela compartilhou como tem participado de um programa de apoio para sua horta. Agora ela pode produzir até, assim, 70 sacos de milho, e antes ela produzia 15 sacos de milho. E esse ano espera produzir 80. Então, eu queria compartilhar essa história sobre como a prestação de serviços de proteção social impacta os beneficiários em nível da comunidade. Muito obrigada. Esse é o final da minha apresentação. Muito obrigada, Teburgo, pela sua apresentação e por ter compartilhado a iniciativa Single Window. É muito interessante ver como o Transform tem aprimorado a prestação de serviços de proteção social. É impossível observar o impacto de Transform na prestação de serviços de proteção social, que foi muito importante, que tem a ver com uma coordenação aprimorada,
a conscientização e o aumento das parcerias público-privadas. É muito interessante ver a história de impacto na Emília, que tem a capacidade de aprimorar a produção na sua horta. Isso tem um impacto também nos seus filhos. Antes de continuar, eu quero mencionar que se vocês têm perguntas para o Félix, para Teburro, podemos colocá-las na sessão de perguntas e respostas. Eu vou apresentar a próxima apresentação, que vai falar sobre a institucionalização, sobre o pacote de treinamento no Malawi, Malumbo. Vamos começar, então. O Colégio para o Desenvolvimento Comunitário Magomero é um colégio governamental cujo objetivo primário é construir a capacidade dos trabalhadores da linha de frente envolvidos na implementação do programa de proteção social. O nosso objetivo principal é construir as capacidades dos trabalhadores de primeira linha, tanto no nível distrital como comunitário. O programa Social Protection, como instituição, temos o relatório de 2010, que foi comissionado pelo ministro das Finanças, Planejamento Econômico e Desenvolvimento. Essa avaliação revelou que temos insuficientes capacidades para que as pessoas possam adequadamente oferecer proteção social sustentável no nível nacional, distrital e de comunidades. Precisávamos então implementar esses planos comunitários, Assim, a institucionalização chegou para nos apoiar e nos ajudar. Como resposta a essas brechas desse relatório, o Colégio Magomero desenvolveu uma currícula para o desenvolvimento comunitário, bem-estar social e com relação à extensão laboral. Era importante, então, treinar aos colegas, a equipe, para conseguir junto, cumprir com essas necessidades de programas de proteção social. O primeiro curso foi desenvolvido com apoio técnico e financeiro da GIZ. Assim, fomos capazes de incorporar os assuntos importantes, entendendo que somos parte de um mundo que sempre está mudando. Então, é importante se manter com respostas às necessidades das pessoas da comunidade específica. Isso foi feito
por meio do Departamento de Planejamento Econômico e Desenvolvimento de TVETA, para nos assegurar que oferece apoio de vocação, treinamento e também empreendedorismo. Também tivemos um apoio assim de TVETA na revisão da currícula para ter a certeza de que estamos incorporando esses assuntos tão importantes. Agora, a parceria como instituição tem Transform África. O Colégio Magomero tem entrado em uma parceria com Transform África baseada em vários motivos. Alguns motivos para essa parceria são os seguintes. Primeiro, é que havia um aumento na demanda de treinamento de proteção social. Era uma demanda já existente. Então, tínhamos um número de programas e de climax, de microfinanças. Oferecemos vários programas assim, programas sociais específicos para contribuir, mas existia a necessidade de criar o programa de proteção social para treinar esses futuros líderes, para oferecer que os serviços, para ter a certeza de que esses serviços sejam oferecidos. Essa demanda para treinamento, a necessidade era basicamente ter líderes e é uma equipe além da linha da frente, fornecedores de serviços. Precisávamos então de mais treinamento para essas pessoas, para essa cadeia inteira. É importante construir a capacidade, as capacidades de proteção social em Malawi para responder às necessidades. Também acompanhando as apresentações dos meus colegas anteriores, também a ideia é que todos sejam líderes. A necessidade é ver as capacidades e que os profissionais possam compreender a liderança e como liderar efetivamente nas diferentes áreas nas quais eles e elas performam. Desde a perspectiva de Transform, essa parceria e o aumento da demanda de treinamentos foi uma oportunidade para fazer que a iniciativa fosse mais sustentável. Desde os pontos iniciais, também temos o processo de treinamento contínuo, que tem impactado múltiplas regiões, com um efeito de bola de neve para afetar os indivíduos, gerar mais sustentabilidade com a perspectiva Transform. O que tem acontecido até agora para nos atualizar a parceria? Primeiramente, a sensitização do ministro de Gênero, Desenvolvimento de Comunidade e Bem-Estar Social e o Colégio Magomero na parceria. A comunicação entre as instituições é chave para entender e sensitivizar, fazer compreender como os pacotes o pacote S pode transformar as ideias e como pode se levar o pacote de treinamento e o colégio. Após a sensitização, houve
Então, se fez o treinamento para Transform África, basicamente no nível distrital, para entender como os pacotes de Transform trazem, o que é que se espera. Depois dos treinamentos, fizemos o treinamento em vários assuntos. Acho que também apresentamos propriamente também o paquete de blocos para incorporar os, os tijolos de proteção social nas gestões, nos sistemas de gestão e na identificação. Então, vendo desde a perspectiva do Malawi, temos que ver a seleção como a identificação e logo entender o que abrange Transform, vendo desde uma perspectiva mais positiva como identificação. Isso foi incorporado no programa, no Colégio Magomero, e também esses pontos da currícula. Estamos procurando ter um diploma de proteção social, um certificado de proteção social, para que seja incorporado no rascunho. Temos um plano de ação que foi criado, um website de como deveria ser a possibilidade, a institucionalização na nossa currícula. Houve um treinamento para treinadores. Treinamos 11 e logo tivemos uma acreditação aos treinadores mestres nacionais para o programa Transform. Há 3 ainda que estão aguardando pela acreditação. 8 já estão acreditados. Então, temos já a capacidade de oferecer o pacote de Transform efetivamente. E podemos organizar o oferecimento dos pacotes de melhor maneira, porque temos infraestrutura, as plataformas para que os programas de treinamento possam acontecer por meio da institucionalização do pacote Transform. Também os treinadores mestres têm têm realizado um treinamento, também o treinamento em cada uma das suas regiões, também aqui em Malawi. O último ponto é que, por meio da capacidade de Transform e o oferecimento de um programa com certificações, é mais efetivo o oferecimento do curso. Estamos incorporando os tijolos de construção de proteção social e estamos avançando para atualizar o curso do nosso país para que o pacote possa ser bem oferecido, bem entregue aos membros que fazem parte. Continuando com alguns dos passos que já temos feito para atualizar a parceria. O primeiro, temos o rascunho da currícula do diploma, que estamos desenvolvendo
que incorpora módulos de Transform com assistência do Programa Regional Irish Aid sobre proteção social. A área acadêmica tem feito um rascunho junto com a OIT e Unicef e o Instituto de Pesquisa de Políticas Econômicas para conseguir finalizar essa currícula para o diploma. Quais são os objetivos de institucionalizar essa currícula? É que possa a currícula de Transform possa refletir a perspectiva do ciclo de vida de proteção hacia a proteção social. A currícula deve poder entender o propósito, internalizar os valores e ética da proteção social, interpretar as políticas de proteção social e as estratégias. Queremos ter a certeza de que somos capazes de entender o propósito, a função e os métodos da proteção social em Malawi, internalizar os valores e a ética da proteção social, também ser capazes de interpretar as estratégias e as políticas de proteção social e também reforçar as capacidades dos profissionais para desenhar, implementar e oferecer serviços de proteção social integrados de maneira efetiva e colocar no mainstream, na n- bem as pessoas de ensino médio tenham o apoio, estamos procurando que as escolas façam parte, os, os e assistentes de desenvolvimento de políticas, os funcionários para os desenvolvimentos agriculturais. Vamos ver a seguinte. Também temos desafios. O primeiro é que temos há que gerir diferentes interesses das diferentes partes interessadas. E na institucionalização então, temos esse assunto, também temos o desafio desde os limites financeiros para a iniciativa, como o custo dos materiais para os treinadores. E também há outra questão na qual o programa de contribuição contribui na proteção social. Olhando para frente, a ideia é que a currícula seja acreditada pelo Conselho Nacional de Malawi de Educação Superior, também desenvolver um curso de construção de proteção social e adaptar material de Transform. E como colégio, a ideia será construir a base para a capacidade de proteção social para instituições, ONGs e o governo de Malawi. Muito obrigada. Muito obrigada, Mavumbo, pela sua apresentação. Um grande exemplo como o Transform institucionaliza e como a ideia acadêmica. Acho que a sua apresentação responde uma das perguntas de de Gana que fez aqui.
Especialmente, você falou muito sobre o mapa da rota de desenvolvimento e a inclusão de Transform num programa de certificado que vai passar para um diploma. Muito obrigado. Vamos passar agora para a sessão de Q&A, de perguntas e respostas. Já temos aqui algumas perguntas que já foram colocadas na caixa de Q&A. Temos algumas perguntas para Malumbo. Você pode abrir aqui a caixa de Q&A, algumas das perguntas. Também algumas perguntas que estão abertas sobre como é o a involu o involucramento. Como é que faz parte enquanto aguardamos pela sua resposta, Félix, você poderia responder a pergunta sobre qual é quais são os passos possíveis, rapidamente, enquanto aguardamos por Mulumbo para que possa responder as suas 2 perguntas. Passamos para você, Félix. Muito obrigado, Dad. Houve algumas perguntas para mim. A que você identificou tem a ver com como atingir um treinamento eficiente. Vocês podem entrar em contato e eu tenho que compreender o contexto para o treinamento de Transform e podemos identificar um módulo mais apropriado. Temos distintos módulos, então é importante levar em conta o contexto de prestação de serviços de proteção no seu país. Então, posso compartilhar o meu contato e vocês podem fazer perguntas sobre o Transform. A outra pergunta que eu quero responder do Robert, que pergunta se as instituições, universidades acadêmicas na África podem adotar o curso de Transform como parte do plano de estudos. E a resposta é sim. O que Malumbo apresentou é um dos melhores exemplos de como isso pode ser feito. Obviamente, tem que estar baseado numa parceria que tenha interesse mútuo pelo Transform. A ideia é institucionalizar. É possível ter módulos práticos, claros, incorporados nos sistemas existentes, podem incluir instituições em nível das universidades, outros think tanks que existem também no resto da África. Acho que o Malawi é um bom exemplo das coisas que podemos fazer. Obrigado. Obrigado, Félix. Não sei se o Alumbo pode responder 2 perguntas. A primeira é se antes de levar em conta a revisão, quais foram os desafios e se foi documentado, se pode compartilhar a revisão ou avaliação. Muito obrigada. Vou começar com a pergunta da Sara. Fizemos uma avaliação do
emprego dos treinadores ou a tarefa dos treinadores. Levando em conta a minha apresentação, fazemos parte do Ministério de Gênero, que também é um ator-chave na implementação de serviços de proteção social. Trabalhamos com os fornecedores, então a pergunta é sim, fizemos uma avaliação para obter as informações necessárias. O Ministério coleta todas as informações para identificar as lacunas enfrentadas na implementação do programa. Então, levando em conta as lacunas, trabalhamos no aprimoramento dos programas para a implementação no país. Sobre a segunda pergunta da Zâmbia, sim, nas nossa instituição existem serviços que são proporcionados como parte dos serviços proporcionados e é feito um pagamento, tem um custo por causa da economia local, o preço muda. Muito obrigada. Ah, uma pergunta. Eu não sei, se você a respondeu, Félix, acho que sim. Que uma pergunta que é sobre SWI. Há uma pergunta da participação da sociedade civil e a implementação da iniciativa Single Window, que foi apresentada pela TEBURO. No tocante à sociedade civil, em geral, provém da advocacia. Por exemplo, existem fornecedores com os quais não temos uma relação direta, mas tentamos ter reuniões para que conheçam os desafios que enfrentamos e também para que possam desenvolver a advocacia e proporcionar suporte. Todos os meses temos uma semana de proteção social, participam e não necessariamente é um fornecedor, mas alguma pessoa que esteja interessada. Muito obrigado. Há uma pergunta que tem a ver com o que Malumbo mencionou, pedindo o contato da Malumbo, podemos compartilhá-lo. Acho que estamos prontos para encerrar a sessão. Eu quero agradecer a todo mundo pela sua participação, pelas suas apresentações, em particular pelas perguntas, interação no webinário. Acho que há muitas perguntas, podem enviá-las e vamos respondê-las. Antes de concluir, eu gostaria de relembrar os participantes que preenchem a enquete que estará disponível quando conclua a sessão. Muito obrigada. Até a próxima.